A paz do Senhor aos amados do corpo de Cristo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação, né? Nós juntos meditarmos nas parábolas, começarmos a meditar nas parábolas de Jesus. E hoje eu escolhi a parábola dos talentos. Irmãos, a parábola, os irmãos sabem que elas são uma estratégia de comunicação, de ensino, né? Onde a pessoa usa uma comparação para facilitar o entendimento e a compreensão. Tem dois aspectos a serem vistos nessa metodologia de Jesus falar por parábolas. O primeiro, ele mesmo explica, né? É ele colocando em ação, ele cumprindo aquilo que ele nos ensinou. Que nós não devemos dar as coisas santas aos cães, nem lançarmos as nossas pérolas aos porcos, para que não aconteça daquilo que é sagrado e daquilo que é precioso ser servido de chacota, de intriga, de galhofas, de menosprezo. Então, aquilo que tem valor, Jesus nos ensinou que nós não devemos jogar essas duas categorias que ele chamou de cães e porcos. A outra é que a parábola, ela facilita a compreensão. Por quê, irmãos? Porque o pecado nos causou grandes danos na nossa natureza. E nós somos tendentes a bloquearmos tudo aquilo que vai tocar em nós, naquilo que nós já estamos construídos, que nós construímos. Então, se nós construímos alguma coisa no engano, não é assim de uma hora para outra, não é de repente que nós vamos abrir mão. Então, a parábola, o paralelo, né? É alguma coisa que vai ao lado. É muito mais fácil porque nós estamos compreendendo aquilo sem choque, né? Porque ele está falando de outra situação. Para depois que nossas defesas estiverem amenizadas, nós possamos pensar sobre aquilo. Porque nós somos desta forma mesmo, irmãos. Qualquer coisa que nos ameaça, nós bloqueamos. É a consequência do pecado. A nossa alma bloqueia. Então, para que Deus lance aquilo no nosso espírito, é preciso que Ele use, né, de estratégia, que não bata de frente conosco. Então, depois nós temos aquele material, aquela informação, aquela preciosidade que pode ser avaliada com a nossa própria autorização, digamos assim. A gente viu em vídeos passados que nós temos autoridade sobre o que acontece conosco em determinadas situações de decisões. Nós não somos robôs. Nossa alma tem autonomia pelo um sistema. Outro nós vimos que na verdade é para a sobrevivência do organismo. Desse ela não tem, nós não temos, né? Porque nós somos a alma. A alma somos nós. E o Espírito foi nos dado para nos auxiliar, para nos orientar. Né? É onde está ali a área onde Deus se comunica, onde a educação é implementada, onde tudo que nós precisamos para doutrinar essa alma impetuosa, desobediente, né, está ali. Então, para que essas coisas acessem ao espírito sem grande, vamos dizer, contra-ataque da alma, é usado esse estilo de comunicação em parábolas. Isso a ciência também usa, irmãos, em termos de psicometria, mas isso aí não é um assunto que a gente possa esclarecer aqui, não. Então, nós vamos ver aqui a parábola dos talentos. Olha aqui como fala. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais
2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu já procurei muitas explicações sobre essa parábola, mas muitas vão mais para o sentido literal. Irmãos, Deus não estava falando de dinheiro. Eu encontrei vários estudos sobre isso, né? E já vi pessoas, não, mas estava falando de dinheiro. Gente, não se aplica. É isso que eu digo, a palavra de Deus, nós temos que procurar a mensagem que foi grafada ali, né? Que foi escrita ali. Se é uma parábola, é comparação. Então, o que é que nós estamos falando aqui? A forma como eu entendo, irmãos. Está se falando dos dons. Tem um salmo que diz que quando Jesus foi, ele deu dons aos homens. E a compreensão do evangelho, a gente sabe que o Espírito veio e trouxe os dons espirituais. E o que acontece? Cada pessoa tem a sua capacidade. Aqui está, né, no sentido praticamente literal. Deus escolheu aqueles que tinham mais condições, ele dotou de mais dons. Por quê? Porque dom é sagrado, não pode ser colocado irresponsavelmente na mão de algumas pessoas. Tem muita gente aí se dizendo profeta, irmão, profetizando de si mesmo, entendeu? Ela não recebeu ainda. Mas nós vimos que aqueles que receberam, eles correram e foram trabalhar. Como é que eu entendo isso, irmão? Como Paulo disse que chegou a ser usado em todos os dons? Trabalhando. Se ele recebeu o dom de profecia, ele foi profetizar. Se ele recebeu o dom, vamos lembrar que lá em Filipo, é Filipo ou Filipos? Lá nesse local aí, houve uma menina que ficou muitos dias atrás de Paulo e falando coisas boas, que eles eram servos do Deus vivo. E Paulo levou algum tempo para discernir que aquilo ali não vinha de Deus, embora fossem palavras lisonjeiras. Ali ele alcançou mais um talento, mas onde ele estava? Ele estava descansando? Não, ele estava trabalhando. Como foi que Salomão conseguiu sabedoria? Trabalhando, ele foi resolver aquela causa das duas mulheres, das crianças, das trocas das crianças, né? Da criança que tinha morrido. Então, é trabalhando. Se a pessoa for para o campo missionário e ela quiser realmente curar pessoas, Deus vai acrescentar o dom da cura. Enquanto ela está ali desenvolvendo aquele talento, negociando no trabalho, Deus acrescenta outros. Chega uma outra pessoa, por exemplo, com uma questão difícil, ele vai precisar ter discernimento, ele vai precisar da sabedoria, do dom da sabedoria. Então, assim, Deus vai acrescentando os talentos, multiplicando os talentos. Como Paulo era completamente entregue ao evangelho, o Espírito Santo chegou a usá-lo em todos os dons. Em todos os dons. Né? Mas Deus inicia com o estágio onde a pessoa está. Ele checa o estágio. Esse aqui já aguenta. Ele já tem tantos, porque ele já está trabalhando. Para ele ter 5, né? Ele deu 5, né? Porque é uma pessoa que já está ali. Deus já viu. O Senhor já viu a dinâmica daquela pessoa. E Deus, os 5 dons. O que ele faz? Ele corre e vai trabalhar com aqueles 5 dons que ele tem. Se ele é intérprete de língua estranha, ele vai procurar onde tem as reuniões e ele vai e começa a interpretar. E ali vão sendo acrescentados os outros dons. Agora, o processo maior está naquele que enterrou, irmão. Aqui onde está o foco, onde eu vejo, assim, praticamente o foco da parábola. Por quê? Porque este não confiava no seu senhor. Ele recebeu o talento? Recebeu. Só um. Às vezes, numa empresa, tem um funcionário que você não dá um mínimo para ele, porque ele não é disposto a trabalho. E aquilo que você dá, ele ainda não faz. Então, esse a quem Jesus se referiu, no meu entendimento, é aquela pessoa que não confia.
ela recebeu, seja lá o que for. Se Deus deu um talento para ela de sabedoria, não, mas vamos pegar um mais simples aí, e ela não confia que ao agir, o Senhor vai cumprir com o seu poder, com a sua fidelidade, vai fazer aquilo acontecer, não é? Jesus disse, olha, eu vos dou autoridade, vocês pisarão em serpente, vocês expulsarão demônios, e muitos são esses de um talento. Eles não acreditam que eles vão orar, vão impor as mãos, vão ordenar para uma doença sair, ela vai sair. Eles não confiam. Nós, vamos me incluir também, nós não confiamos que o nosso Senhor que nos deu o talento é poderoso para fazer aquele talento funcionar. E quando ele nos der, ele funcionar, ele vai confiar a nós, se nós já usamos, né, já confiamos nele nesse, ele vai nos usar em outro, porque nós demos resposta positiva. E quantas pessoas, a igreja praticamente, irmãos, a igreja completamente parece que é a de um talento. Praticamente todos nós estamos na condição do homem que recebeu um talento, que não confiamos naquilo que Deus nos deu, que Deus nos designou a fazer. É assim que eu entendo a parábola dos talentos. Então, mais uma vez, fiquem com Deus e nós vamos prosseguir, irmãos. Nesta última hora, cada um use o meio que puder e a ferramenta que tiver para nós anunciarmos o Evangelho a quem não conhece e tentarmos nos corrigir onde nós estamos errando, né? Em nome de Jesus Cristo, tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que quem estiver assistindo a este vídeo.